Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos nessa manhã gelada, né? O pessoal está achando que esqueceram de ligar o aquecedor, né, pastor? Mas não é bem assim. Lá no Rio Grande do Sul está muito frio hoje também. Mas Deus nos dá graça, né? Louvado seja nosso Deus, que é o Deus do tempo também. E esse é o tempo de celebrarmos o Senhor e também de lembrarmos que tem tantas pessoas nessa época que não tem agasalho, não tem alimentação, e a gente estar com os olhos e os ouvidos e a mente preparada para olhar no nosso entorno e ver como é que estão as pessoas, para nós podermos oferecer alguma coisa para amenizar, às vezes, o sofrimento também que vem do tempo, do clima. Vamos abrir a palavra do Senhor lá, Filipenses 2, nós vamos ler o versículo 4. Filipenses 2, versículo 4. E nós queremos já nesse momento chamar o nosso pastor aqui ao lado. Nós vamos ler esse versículo. Hoje é um dia especial, hoje é o dia do pastor. Hoje nós comemoramos o dia do pastor e nós queremos, pastor, ler esse versículo aqui, Filipenses 2, versículo 4. Diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te glorificamos nesta manhã, pelo dia tão especial que o Senhor nos dá, ó Deus, esse sol tão lindo que está brilhando, também pelo dom da vida. Te louvamos pela vida da nossa igreja, ó Deus, pela vida de todas as pessoas que podem estar conosco neste momento, seja no templo, seja aonde que elas puderem estar, através das redes sociais. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta manhã, através do estudo da Tua Palavra. Também nos alegramos pela vida do nosso pastor, nos alegramos, ó Deus, por termos um servo que segue a Tua Palavra, ó Deus, que tem o amor no coração, tem o amor pelas Suas ovelhas. Pedimos a saúde, o discernimento que vem de Ti, através do Espírito Santo de Deus, para continuar conduzindo a sua vida, tanto a sua vida secular como a sua vida ministerial, ó Deus, sua vida familiar. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Sim, fica aí que eu vou falar para você hoje. Eu escolhi esse versículo, pastor, porque diz assim, ó, deixa eu tirar a máscara. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas o que isso aqui tem a ver com pastor? Para mim tem a ver muita coisa, porque o pastor, ele é uma pessoa que ele abre mão de várias coisas da sua vida para servir ao Senhor e principalmente servir aos outros, às outras pessoas. Nós sabemos que uma igreja, ela é formada por pessoas e ela é formada por uma heterogeneidade muito grande, né? Nós temos muita diversidade, como se fala na linguagem de hoje. E essa diversidade, às vezes, ela nos traz assim problemas e situações que nós temos muitas dificuldades de vencermos. Mas a palavra do Senhor, ela tem grandes coisas para nós. E eu acredito que para a vida de um pastor e para a sua vida também. Então, quando ele diz assim também, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, ela está nisso aí. Porque quando nós pensamos só em nós às vezes nos esquecemos que nós não somos o centro do mundo. E a igreja também é assim. Se o pastor ele pensar só nas suas metas, nos seus objetivos, nos seus sonhos, ele às vezes vai se frustrar, porque às vezes os sonhos dele não são os sonhos da sua igreja. Mas quem alimenta esses sonhos, quem aduba, né, a sua lavoura, é o Senhor. Então, que o Senhor possa sentir nesta manhã
abraçado por nós. Louvamos a Deus por tê-lo conosco e que o Senhor possa também desfrutar dessa presença dEle na sua vida, sabendo que, como diz a palavra, no Senhor o seu trabalho não é vão e que nós amamos todos você. Eu trouxe só uma lembrança aqui da escola bíblica para o meu pastor, né? E vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar pela vida do nosso pastor, em especial nesta manhã. Estenda suas mãos aqui. Grande Deus, nós somos gratos a Ti pela vida do nosso pastor, pastor Neymar, escolhido pelo Senhor para estar nessa igreja, para nos conduzir nos Teus ensinamentos, nos Teus caminhos. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus pela sua saúde, pela sua sabedoria, pelo entendimento, ó Deus, também pela coragem, e para que Ele venha sempre fazer aquilo que é da Tua vontade. Que nós saibamos obedecer o nosso pastor, de acordo com aquilo que ensina a Tua palavra, que Ele nunca venha envergonhar o Senhor, ó Deus, que Ele permaneça firme nos Teus princípios. Abençoe também a sua família, abençoe também a nós aqui como igreja, que nós saibamos reconhecer na vida dele aquilo que o Senhor um dia fez por nós, que é nos dar a salvação através de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns, pastor. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Nós temos visitante, eu estou vendo hoje, gente, que tem gente de longe aqui. Eu nem sabia dessa visita, mas eu estou vendo aqui um povo de verde. Eu espero que não seja palmeirense, né? Podia trazer de azul para ser um gremista, para fortalecer o nosso time. Sejam bem-vindos, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Bom dia. Bom dia. Estamos em número pequeno, mas somos fortes no Senhor, amém? Amém? Tá frio, né, irmãos? Eu sei que tá frio. Às vezes o frio faz com que a gente fique meio, assim, com vergonha, sossegadinho, né? É por isso que eu gosto do verão, né? O verão é bom demais, né? O verão anima a gente. Mas o frio é bênção também, né? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Nós temos muitos motivos para adorar o Senhor. Nós temos muitos motivos para engrandecer o nome do nosso Deus. E nós estamos aqui nessa escola bíblica hoje para isso. Para celebrar, para adorar, para colocar nossas vidas mais uma vez diante do prumo do Senhor, né? E vamos começar adorando o Senhor, porque Deus, somente Ele, merece de nós esse esforço, essa dedicação, esse empenho das nossas vidas, acordar cedo, nesse frio para estar aqui, é porque Deus merece isso de nós, amém? O Senhor merece esse louvor, essa adoração. Então vamos fazer isso, vamos cantar essa música com essa intenção de celebrar, de adorar, de exaltar o nome do nosso Deus. Desejo do coração.
estava hoje de manhã, irmãos, pensando um pouquinho sobre esse meu ministério, né, o nosso ministério. E quando eu estava indo buscar pão, nesse frio cedo, para os nossos amigos, Deus foi falando comigo nessa manhã sobre isso, né? A Norma lendo esse texto, e aí eu pude entender o quanto que Deus, Ele é significativo diante de tudo isso. E ontem, quando a tia Rose falou assim, escolha uma música, eu nem demorei para escolher. Eu falei, eu queria cantar Amanhã Grande com a igreja. Porque são 7 anos que eu estou com vocês. São 7 anos que nós estamos juntos. E eu desejo estar muito mais ainda. Espero que o Senhor me permita esse privilégio. Mas eu tenho consciência de que todo esse momento que nós vivemos aqui como igreja, nesses períodos, eu tenho certeza que o Senhor tem estado com a gente durante todo esse tempo. Tempos bons, tempos difíceis, tempos de sofrimento. É por isso que quando a gente canta ao Senhor que Ele é grande, nós não cantamos que Ele é grande só porque nós temos vitórias. Nós cantamos que Ele é grande porque mesmo diante de toda circunstância, boa ou ruim, Deus continua cuidando de nós. É por isso que a gente engrandece o nome do Senhor. É por isso que a gente diz para Ele o quanto Ele é importante para nós, dizendo essa frase: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, porque o Senhor é aquele que nós confiamos nossas vidas e continuamos sempre, sempre crendo que Ele está fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Amém? Então vamos louvar a Deus com essa intuição, com esse desejo, que essa seja a intenção de abrirmos nossas bocas neste louvor e reconhecer que Deus é grande em nós. Amém? Deus é grande em você, Deus é grande em mim, Deus é grande no nosso meio. Aleluia! Vamos louvar o Senhor? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória. Aleluia, Deus. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E adore ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e Obrigado, Deus. agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Declara que o Senhor é grande em sua vida, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A todos sempre, Jesus. Na cidade Oh, do Deus. nosso Deus, teu Seu santo monte, alegria de toda a terra.
obrigado, Senhor, mais uma vez. Agradecemos pela Tua grandeza em nós. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem guardado os nossos corações. E mesmo quando nós nos desviamos, mesmo quando o desejo da nossa carne é algo maior, nós suplicamos a Tua misericórdia. E diante do Teu grande amor, o Senhor nos corrige, o Senhor nos restaura, o Senhor nos perdoa e nos purifica, Pai. Grande é o Senhor em todo o tempo. E que essa seja a certeza da nossa fé, que temos um Deus grande demais, em todos os sentidos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, mais uma vez, né? Muito bem, irmãos. Que bom, vamos continuar nosso estudo bíblico. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo. Nós estamos caminhando aí no livro do Paraíso ao Deserto, pastor Marcelo. E tá gravando aí, né? Então, bom dia para quem vai assistir depois esse vídeo também. Que Deus possa abençoar a sua vida. Queridos, Êxodo capítulo 1 a 5, hoje nós vamos começar aqui a estudar um novo período da Bíblia, né? Um novo período importante. Só para nós recapitularmos umas coisas importantes sobre o estudo da Bíblia, é que nesse processo histórico de quando nós estudamos a Bíblia, a gente não pode esquecer que há muitas informações, há muitos livros, e que a Bíblia, ela não é um livro escrito com começo, meio e fim, né, nesse processo histórico. Isso é muito importante a gente lembrar, porque senão nós temos a tendência de pegar a Bíblia, obrigado, Sandra, nós temos a tendência de pegar a Bíblia e querer ler assim, ela de forma cronológica, né? E a Bíblia ela não está organizada de forma cronológica, tá bom? Até inclusive, se eu não estou enganado, existe uma Bíblia cronológica para ser vendida na editora bíblica. Eles vendem uma Bíblia que foi montada, inclusive, né? Seus textos foram colocados de forma bem cronológica, assim. Então é importante lembrar disso. E é importante também nós ressaltarmos no estudo da Bíblia que, para nós compreendermos as realidades históricas que a Bíblia narra, nós temos que entender o contexto histórico de cada livro. Então, cada livro ele tem sua realidade, seu contexto, né? Embora pareça que alguns livros estão dando continuidade cronológica, mas a gente não pode esquecer que a forma narrativa é diferente. A maneira narrativa, a intenção do narrador. Então, cada livro ele tem essa sua particularidade. E é muito importante que a gente entenda isso. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia nesse sentido, de forma a entender os seus gêneros literários, né? As suas narrativas. Porque a Bíblia é essa biblioteca. E quando a gente estuda Gênesis, a gente percebe que Gênesis é um livro que está preocupado em narrar as origens. Eu falei isso constantemente, estudamos. Há 2 períodos que nós estudamos em Gênesis.
o período conhecido como período imemorial, que é aquele período que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. E esses capítulos, de 1 a 11, é interessante porque eles narram muita coisa, eles contam anos de histórias em poucos capítulos, né? Então a gente tem várias informações nesses primeiros capítulos e que são fundamentais, essenciais, né? Conhecido inclusive como narrativas exemplares. E também nós estudamos o período dos pais e mães, ou seja, os ancestrais, onde esse período da saga de Abrão, Isaac, Jacó e suas esposas, eles têm a preocupação, a intenção de culminar ali na história de Israel, de contar a história do povo hebreu, como que esse povo se origina, né? Como eles começam a sua história. Então, agora aqui no finalzinho de Gênesis, a gente vai perceber que nós estudamos o período da vida no Egito. Nós vimos por que Israel vai parar no Egito, né? E aí nós estudamos dentro da saga de Jacó a história de José, que foi a história que levou esse povo a ir para o Egito, a começar uma vida próspera ali no Egito. Só que essa vida próspera, ela não permanece. Então, quando a gente entra no livro de Êxodo, e é importante que a gente, em casa, leia pelo menos 3 livros para compreendermos esse momento da história que nós vamos começar hoje, que é o período conhecido como o período na vida do deserto. Por isso que o livro que nós estamos estudando, ele é do paraíso ao deserto, porque nós vamos chegar no deserto. E o Êxodo, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, ele precisa ser lido, para que você compreenda o que está acontecendo dentro dessa realidade. Então, tarefa de casa. Você vai ler esses 3 livros, Êxodo, Números e Deuteronômio. Já vou dizer que Números não é um livro muito gostoso de ler, não. Mas tem que ser lido, senão você não vai compreender o que está acontecendo aqui dentro desse contexto. Para a gente se situar, irmãos, esse período da vida no Egito, abra sua Bíblia no capítulo 12 de Êxodo e leia comigo o versículo 40. Você vai perceber que este período aí, deixa eu abrir aqui. Até meu tablet está devagar com esse frio, viu, gente? Que é isso? Êxodo, capítulo 12, né? Versículo 40. Eu estou em Gênesis aqui. Êxodo. Aí, 40. O texto vai dizer assim: o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Vamos entender esse período assim, irmãos. Eu deveria ter trazido um gráfico, mas eu esqueci de verdade. Mas eu vou tentar ajudar vocês. Quando nós estudamos o livro de Gênesis, o finalzinho do livro de Gênesis, nós começamos esse período ali, vamos pensar assim, no primeiro ano zero desse período de 430, tá? Vamos desenhar uma linha cronológica. Então, no início, nós temos ali mais ou menos 100 anos que o povo vive na graça, na bonância, né? Que é aquele momento que José chega, ele implanta ali o sistema, os seus irmãos estão morando com ele, inclusive alguns vão ajudar no governo do faraó. Então, esse primeiro período aí, que nós lemos narrado em Gênesis, no período de José, é o primeiro tempo que começa. Então, eles vivem mais ou menos 100 anos nesse período. E aí depois, nós temos mais ou menos 230 anos, que nós vamos ler hoje, que é os capítulos de 1 a 5 de Êxodo. E são períodos de transição para o caos. É um período que você vai notar na leitura dos textos de hoje, que chega um faraó novo, ele não conhece a história de José,
né? Ele não sabe o que está acontecendo, e aí nós vamos perceber, que eu não quero dar spoiler, né? Mas nós vamos perceber que ele vai transitar para o momento do caos. Então olha só, irmãos, são 100 anos vivendo num tempo bom, são 230 anos transitando, né? Vivendo um momento difícil, tá? Então a gente tem que lembrar isso, porque a gente lê o texto, a gente pensa assim, saiu do bom, já foi para o mal em questão de 3 dias, né? Não, são 100 anos aqui, num momento bom, 230 anos aqui, e aí depois nós temos ao final mais ou menos 100 anos que eles vão viver como escravos. 100 anos que eles vão viver na opressão, na exploração, mas há uma transição para isso. Então imagine, são mais ou menos 330 anos vivendo num momento de caos. Muito tempo que eles estão vivendo assim. E para a gente começar a entender isso, eu quero convidar você a abrir o primeiro capítulo de Êxodo, Êxodo 1, e eu quero ler com você dos versos 1 a 14. Nós estamos então, como eu disse, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós estamos estudando o momento da transição, certo? São aqueles 230 anos que se passou dos 100 anos de momento bom da história. E agora eles estão nesse momento difícil, estão transitando para um momento difícil, e nós vamos entender por quê. O texto vai dizer: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel, que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia. Grava essa palavra aí. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então veja, irmãos, olha que coisa interessante quando a gente vai notando essas verdades, esses ensinamentos na Bíblia. A gente percebe que aqui vai começar uma transição. E aí, quando a gente vai olhar para esse texto, a gente vai ver alguns motivos que levaram para essa transição. Então, por exemplo, quando você lê o versículo 8, não feche sua Bíblia não, vamos acompanhar no texto bíblico, tá? Você vai perceber que no versículo 8, o faraó, ele então não conhecia a origem dos hebreus, dos israelitas. O texto fala que José morre, os seus irmãos morreram, então essa geração não é conhecida por esse faraó. E faz muito sentido, foram 100 anos de história, e que este novo faraó, ele não conhece, ele não sabe quem é José. Ele não conhece a história de José, e eu não sei porquê,
né? Ele não sabe da importância e do porquê que aquele povo hebreu estava ali convivendo com eles. Então, ele não tem sequer informação da origem disso. Esse é o que está dito aqui no versículo 8. E aí, quando nós lemos os versos 9 e 10, a gente vai perceber aí que o faraó, então, diante disso, ele teme perder o seu poder. Ele teme. Ele vai dizer assim, olha, esse povo aí está muito grande. E por que ele está preocupado com isso? Porque um povo grande, um povo numeroso, se uma hora eles se rebelam contra o império, eles ganham a guerra. Certo? Eles ganham a guerra. E o faraó está preocupado com isso. Ele está vendo a força desse povo, ele está vendo esse povo forte, ele está vendo esse povo aí que é grande, ele está vendo esse povo proliferar, crescer, porque é isso que o texto está falando, né? Então ele se preocupa com o poder. E aí ele vai usar alguns níveis de controle para poder manipular esse povo. Ele vai usar alguns níveis. Ele vai falar assim, não, nós temos que fazer alguma coisa para que esse povo não possa amanhã ou futuramente ter força suficiente para nos guerrear. E aí, queridos, a gente vai perceber que ele vai usar algumas políticas para poder nivelar o controle ou manter o controle sobre esse povo. E aí, quando você lê o versículo 11, a primeira política que ele vai utilizar é a política do trabalho forçado. Está claro aí? O que ele vai fazer? Ele vai colocar sobre esses homens chefes para forçá-los e oprimir eles com tarefas pesadas. Foi daí que surgiram então as famosas cidades celeiros, lá do Egito, onde esses israelitas hebreus é que construíram. Mas construíram à base de um trabalho forçado. Então eles eram obrigados a trabalharem de uma jornada dupla, né? Eles foram forçados. E por que ele usa esse nível de política? Bom, ele vai falar, esse povo cansado não vai ter força. Esse povo, quando está cansado, eles vão querer chegar em casa e dormir. Eles não vão ter força suficiente para guerrear. Eles não vão ter capacidade para isso. Mas o texto é incrível, né? Porque quando você lê o versículo 12, olha aí, a Bíblia vai dizer que eles continuaram crescendo. Eles continuaram crescendo. O texto fala que eles continuam crescendo, se espalhando, né? E aí os egípcios passam a temer mais ainda. E o versículos 13 e 14 vai dizer que eles vão aumentar as dores. Não é isso? Está escrito aí no 13 e 14. Ele vai dizer que os sujeitaram a cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolo, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, diz o texto, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então eles falaram assim, não, peraí, nós aumentamos o trabalho desse povo, eles continuaram crescendo, não, vamos colocar eles para serem nossos escravos. E o que é o escravo no Egito, irmãos? Aí a gente tem que entender essa realidade. Porque a gente lê isso e fala assim, irmãos, escravo é uma pessoa que não tem mais liberdade para nada na sua vida. Quando a gente estuda a escravidão no Egito, por exemplo, você vai perceber que muitos desses povos, inclusive, só tinham uma refeição por dia. E péssima. Péssima. Por que o faraó sujeita isso? Porque ele quer realmente enfraquecer esse povo. Então esse é o primeiro nível que quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que ele usa como controle da situação. Ele quer realmente eliminar esse povo da realidade de existir, né? Só que não muito contente com isso, a gente percebe que há um segundo nível que ele vai utilizar de controle. É o nível da natalidade. Ele vai controlar através da natalidade e aí ele vai contratar
parteiras genocidas. Olha lá no versículos de 15 a 22. O que ele vai fazer? Ele vai ordenar as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, né? Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Cruel isso aqui, irmãos. E se for menina, deixa-na viver, porque as meninas, elas iam para o harém, né? Eram usadas pelo faraó e toda a sua corte. Os meninos, eles eram força para a guerra. Então, ele vai fazer um controle de natalidade, de forma genocida. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente já vê genocídio na Bíblia. E todo poderoso que quer manter o controle da sua população, ele mantém geralmente através do controle da natalidade. Porque é uma forma dele controlar, principalmente, qualquer tipo de manifesto contrário ao seu governo. Vocês conhecem isso na história. Não foi isso que o Hitler fez? E é isso que qualquer governo imperialista, autoritarista faz. Por exemplo, na Venezuela, a gente viu, assistiu a perseguição do governo contra políticos contrários à sua maneira de governar. Então, irmãos, isso aqui já acontecia. Ele precisa controlar. E aí ele vai fazer o quê? Então vamos matar os meninos. E aí quando a gente lê esse texto, a gente pensa, nossa, já acabou por aí. Não, porque quando você lê o versículo 22, olha que coisa louca. Há um terceiro nível. Porque a gente vai lendo o texto, deixa eu chegar no 22 para vocês entenderem. Porque, segundo o texto, no versículo 17, as parteiras, elas temiam a Deus e elas não obedeciam às ordens do rei do Egito. Elas deixavam os meninos viver. Eu acho isso aqui fantástico. Porque, mesmo no ambiente caótico, de opressão, a gente tem pessoas ainda de coração bom. Pessoas que percebem que a vida é mais importante que o poder. E aí a gente olha para esse texto, a gente vê que essas parteiras tinham isso no seu coração. Mas aí, lendo o versículo 18, o rei do Egito então convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que vocês estão deixando os meninos viverem? Aí elas vão responder ao faraó, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras, ou seja, elas escondem as crianças. É claro que não era só isso, né? Mas ela vai dar uma desculpa. Não, é que quando a gente chega lá não tem um menino. Porque, irmãos, imagine, nesse ambiente os filhos eram escondidos. Porque se encontrasse um menino hebreu, ele era morto. E aí, não muito satisfeito, ele vai usar um terceiro nível, que é o versículo 22. Bom, já que vocês que eu contratei não fazem o serviço corretamente, eu vou entregar esse serviço na mão de todo o povo egípcio. Aí o negócio pega, né, irmãos? Olha aí o versículo 22. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora imagine você, toda uma população vigiando a sua casa, esperando você que está grávida, que é uma mulher hebreia, uma israelita, nascer seu filho. Qualquer egípcio podia entrar na sua casa, tomar a criança e jogar no rio Nilo. Caos. Não sei como vocês leem esse texto, mas eu fico imaginando. Que cena difícil, né? Para uma mãe israelita nesse contexto. Por isso, irmãos, uma das coisas que eu paro para pensar aqui, para a gente refletir,
é que esse é o problema do poder, né? O poder, ele tem essa capacidade de nos deixarmos insensíveis. O poder, ele tem essa capacidade de nós perdermos a sensibilidade da vida. Porque o poder, ele nos envenena e faz com que a gente olhe para a realidade contextual apenas a partir dos nossos interesses. É isso que o poder faz. O poder nos aliena da vida. O poder faz com que a gente esqueça o outro e que a gente olhe apenas para a nossa satisfação pessoal. É por isso que aquela frase que eu já disse algumas vezes aqui em outras aulas é uma verdade absoluta. Você conhece alguém quando você dá poder para ela. Porque um título, né, um cargo mais elevado, às vezes faz com que a gente se ache o último biscoito do pacote, a última torrada, né? O último pãozinho. E aí, irmãos, o perigo disso é que nós, às vezes, vamos deixando de olhar para a realidade das pessoas e suas necessidades. E a Bíblia, quando mostra isso aqui, ela está nos trazendo à luz esse entendimento. Por isso que o faraó aqui, ele cria essa política de controle. Ele cria aqui esse enfraquecimento étnico, porque ele sabe que precisa acabar com essa nação. Ele está preocupado com o enriquecimento do Estado. Ele não está preocupado com o povo. Por isso que quem só pensa no poder despreza a vida. Despreza a vida. E às vezes nós, irmãos, mas como que isso tem a ver comigo, pastor? Claro que tem. Porque às vezes nós pensamos diante da nossa realidade assim. A gente não olha para a vida. A gente está preocupado com a regra, com a lei, com aquilo tudo que sufoca, que não está nem aí a vida. Por isso, irmãos, quando eu estava preparando, ouvindo, estudando isso aqui, o que veio à minha mente foi o seguinte: nós estamos nesse período de eleição, vocês nunca me ouviram a dizer para vocês assim, votem fulano, ciclano, e eu nunca vou fazer isso. Não esperem isso de mim. Mas ao votar, vote com essa consciência. Porque nesse período, todos eles estão interessados no nosso voto. Não é interessado em nós. Não é interessado nas nossas realidades. Não é interessado nos nossos problemas. Não é interessado na fome que muitos passam. É interessado no nosso voto. Porque o que eles querem é continuarem no poder. E aí, sabe, queridos, olha, abra a tua mente, porque às vezes é esse tipo de manipulação que eles fazem com a gente. Aí eles vão colocar a gente numa situação de polarização, né? Aí você é do aqui, o outro é dali, aí você fica apontando o dedo, e é teu irmão do outro lado, é a tua irmã do outro lado. E aí eles colocam a gente nessa rinha de luta de galo, né? E aí eles estão lá. Eu tenho meus bobos da corte que brigam por mim. Eu tenho meus, desculpa o termo, com todo respeito, mas eu tenho os meus imbecis que fazem a luta por mim. E nós estamos aqui, você é esquerda, você é direita, você é do diabo, eu sou do demônio, você não sei o quê. E nós estamos aqui que nem besta, e esses caras não estão nem aí com a nossa realidade. Porque para eles, o que interessa é o nosso voto. Porque depois que eles estão lá, eles não estão preocupados nem em baixar o salário deles. Porque segundo você estuda, se você gosta de política, se baixasse o salário dos nossos senadores
deputados, irmãos, ajudaria já em muito o nosso país. Estou falando mentira? É só você pesquisar. E aí a gente fica aqui, ó, sendo manipulado nessa briga aqui, ó. Eu não estou dizendo que a gente não deve estar atento ao quem nós vamos votar, como votar, não é isso, irmãos. Mas é ter uma consciência de que nós não podemos permitir que sejamos manipulados. Porque é isso que o império, o poder faz. É controle de massa isso. É controle de massa. E nós não podemos ser cegos diante disso. Irmão José levantou a mão? Queria falar, irmão José? Só que eu preciso que você venha falar no microfone, porque nós estamos gravando, né? E aí as pessoas que vão assistir depois precisam ouvir o que o irmão está falando. Bom dia, irmãos. Irmão tocou uma partecita que bateu meu coração duro. Nos falou de la situación de Venezuela. Es algo relacionado con lo de Faraón, hace muchos años, muchos siglos, más que se repite en algunas naciones, en algunos países, de colocar a las familias, dividir a las familias en grupos, de afastar, estoy hablando en español, de afastar a las familias y de colocar en lucha una contra otra por cuestiones políticas. ¿Y qué aconteció? Hace 8 años atrás, hubo la ley de que las mismas gente, las mismas personas, los mismos parceros, olearan una casa que estuviera vacía porque esas personas salieron del país, dieron orden de tomar esa casa, de pegar esa casa para ellos, de pegar esa fazenda para ellos, de pegar esa chácara para ellos, porque esas personas salieron. Mas, ¿por qué salieron? Porque no podían estar más allá, porque no era sustentable ficar allá, en Venezuela. Otros salieron porque, no por política, sino porque sus familiares estaban fuera también, salieron. Y también perdieron sus bienes materiales que tenían allá, casas, personas que tenían grandes empresas, también fueron tomadas por el pueblo. El mismo pueblo que era familia, que eran parceros, hicieron esa cosa. Entonces uno olha, ¿y qué aconteció? Su mente, su corazón fueron preenchidos por las palabras que los grandes presidentes o las grandes personas que tienen autoridad, que tienen dominio, que tienen control sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, tomaron esa mente y ahora ellos hacen como fala las personas que están allá en el gobierno. Eso mismo aconteció con Faraón, solo que ahí había un pueblo que no era su pueblo, que era el pueblo hebreo. Entonces no había ese sentimiento, ese dolor, como puede sentir vocês, que aquí está en Brasil, que vocês, Dios guarde vocês, se han dividido. Uno fala, la misma familia, tirando, jugando pedra contra nós, la misma familia despojando a vocês de sus cosas. Entonces el pueblo pierde la visión en la hora de elegir a un candidato. Yo no soy político, hermano. Nunca. Siempre daba mi voto porque es un derecho que uno tiene como ciudadano. Mas nunca tuve un mitin político, nada que ver con eso. Mas a través de la escritura y viendo cómo el pueblo de Israel ficó allá en Egipto. Esa es una pregunta que yo siempre me hacía cuando yo estaba nuevo en el Evangelio. ¿Cómo que el pueblo de Israel está en Egipto? ¿Cómo ficó allá? Pero gracias a Dios, estudiando, asistiendo a la escuela bíblica, indagando, aquí fue como entró el pueblo de Israel a Egipto, a través
de una decisión, a través de una palabra que Dios dijo que el pueblo de Israel sería esclavo en Egipto por una cantidad de años. No sé, no recuerdo el número exacto, porque uno dice en 250, 450, y por ahí está. Entonces, más de allá salió una gran multitud. Ustedes saben la historia. Pero lo que yo quería decir, para encerrar mi participación, era eso. Cuando un hombre, un líder, hace división en la misma nación y pone a luchar la mitad del pueblo contra la otra mitad del pueblo, eso no está bueno. Eso no está bueno. Dios abençoe e meu irmão desculpe. Olha só, irmãos, o irmão José falava, você vê, quando ele escolhe aquelas parteiras hebreias para matar os hebreus, elas se sensibilizam porque elas têm temor a Deus. É um detalhe do texto importante. É um detalhe importante. Mas vamos continuar nosso estudo. No capítulo 2, se você notar, há uma decisão arriscada diante dessa realidade. E a gente vai perceber, lendo os versos de 1 a 4, que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, parecia comigo, né? Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou num cesto. Imagina, irmãos, ela o escondeu. Por quê? A gente está vendo o caos. Ela sabia que aquele menino ia ser morto, ia ser jogado no rio. Então ela tem que esconder. Imagine viver assim. Você tendo que esconder o filho, para que as pessoas não o pegassem e jogassem para o rio. E aí eles possuem uma sacada, né? Então ela pega o menino, esconde, coloca num cesto, né? O hebraico fala uma caixa, né? Feito de junco, vedou com piche, betume, colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Olha que coisa absurda. O que não faz uma mãe por um filho? Irmão, lê isso aí com calma. O Nilo era o rio onde jogava as crianças. Se um egípcio acha aquele bebê ali, está na boca do gol. A irmã do menino ficou observando de longe, diz o versículo 4, para ver o que aconteceria. Bem, a decisão é muito arriscada. Porque ela coloca aqui a criança no lugar onde podiam matá-lo. Mas aí a gente vai ver na ação de Deus, né? Porque quando você lê os versos 5 e 6, a gente percebe que a filha do faraó, quando estava ali descendo o Nilo para tomar banho, enquanto as suas servas andavam pela margem do rio, elas viram o cesto, né, entre os juncos e mandou a criada apanhá-la. Ao abri-lo, ele viu um bebê chorando e ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Ela olha a criança e ela fala: opa, é um hebreu. Mas ficou com pena. Mas se ela não tivesse pena, ela jogaria aquela criança no rio. E então, o versículo 7 fala que o menino vai crescer com a mãe natural, né? Aí a estratégia que eu quero entender é que Deus está nessa jogada. Amém? Deus está nisso aqui, irmãos. Só que a gente não pode esquecer um detalhe. São 230 anos mais 100 anos de dor. Não aconteceu assim. Não é instantâneo. Quantos filhos não morreram? E aí o texto fala, dos versos 7 a 10, né?
que a mãe do menino aproximou-se e perguntou para a filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E aí ela, claro, respondeu ela, quero sim. E a moça foi chamar a mãe do menino. A estratégia funcionou. Então a filha do faraó disse à mulher, no versículo 9, leva este menino, amamenta-o para mim, e eu ainda vou pagar você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Eu não acho que ela estava nem preocupada em ganhar dinheiro. Só de ela poder estar com o filho, acho que é a maior oportunidade que Deus deu para ela, né? Mal talvez sabia ela que esse menino seria, então, o resgatador, o salvador desse povo. E aí o versículo 10, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, ela cumpriu, né, com aquilo que havia feito, porque com certeza ela não podia dizer que era a mãe daquele menino, ela era só, entre aspas, né, uma ama, mas era a mãe. Imagine você ter que dar o seu filho para alguém cuidar. Irmãos, você vai lendo isso aqui, já pensou, Fabio? Então não é fácil. A gente lê assim, mas a gente não dimensiona o que está rolando aqui nessa cena. Ah, mas Deus está no negócio, mas é o nosso filho. Você daria o seu filho assim? Eu sei que ele está em risco, mas você daria seu filho para alguém cuidar? Mas ela tem que fazer isso, por quê? Pela segurança do menino. Mas não é fácil, irmãos. A gente não pode ler o texto sem essa sensibilidade, sem essa percepção. Então, tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés. E Moisés não é o filho da água. Moisés, Ramsés, é tirado da água. É o que é tirado da água. Olha que narração interessante o cara escreveu. Isso aqui o cara escreveu de uma maneira poética muito linda, né? Porque ele está falando assim, tirado da água é tirado da morte. Porque o Nilo era o lugar da morte. Então o menino, ele é o menino tirado da morte, tirado da água. Não é só tirado da água no sentido... É o tirado, é resgatado. Moisés é resgatado da morte. Por isso se chama Moisés. Sabe, irmãos, Deus ele livrou a criança pela mão de um egípcio. Deus é maravilhoso. Deus ele faz umas coisas engraçadas na nossa vida, não faz? Faz, irmãos, porque é Deus. Deixa eu contar minha história com o Paraná. Alguns sabem. Irmãos, eu entrava no Paraná, quando eu casei com a minha esposa, eu falava assim, que estado feio. Meu Deus, eu nunca vou morar no Paraná. Deus me livre ser paranaense. Vai que eu encontro um palmeirense japonês naquelas cidades lá e... Encontrei, né? E eu falava assim, irmãos, mas no momento mais difícil da minha vida, deixa eu contar para vocês, quando eu saí lá de Birigui, sem ministério, irmãos, eu fui para Presidente Prudente, eu passei 2 dias, né amor, entregando currículo na cidade de Presidente Prudente. Eu nunca andei tanto em Presidente Prudente como aqueles 2 dias. E não teve uma viva alma que me chamou nem para entrevista, nem para ver minha cara. Não é possível. Aí um dia nós viemos para a casa da minha sogra, do meu sogro no Paraná, porque nós estávamos nessa condição. E quando eu pisei o pé em Campo Mourão, cheguei lá, o pastor Hélio, que estava aqui com a gente domingo passado, por isso que eu tenho muita estima por ele, muito carinho. Ele estava na casa da minha sogra, porque a minha sogra é da igreja presbiteriana. Nós chegamos ali, né, preocupados, e agora, sem ministério, o que nós vamos fazer?
E quando eu pisei o pé, o pastor Hélio, ô, pastor Neymar, que bom, então, vocês estão vindo morar aqui. Eu falei, pois é, rapaz, mas eu estou desempregado, eu não tenho... Não, ó, tem um cara precisando, eu fiquei sabendo que você já foi vendedor, tem um cara precisando de um vendedor na loja lá, amanhã você vai comigo lá. Eu falei, tá bom, já fui meio assim, não vai dar certo. Irmãos, eu não fui nem com um currículo na mão. Cheguei lá, já estava empregado. Eu falei, Deus, o que você quer comigo nesse Paraná? O que você quer comigo nesse Paraná? Irmãos, hoje eu sou bicho do Paraná. Eu amo esse estado. Não quero sair daqui nunca. Que Deus me permita morrer nesse estado. Porque Deus faz assim com a gente, não faz? Imagine você, Deus ele salva esse menino nas mãos de uma egípcia. Deus usa pessoas e lugares que nem nós imaginamos. Que nem nós imaginamos. Porque Deus é assim. Porque quando Deus está no controle da situação, irmãos, é que nem aquela historinha que eu já contei para vocês, né? Da mulher que passava fome, estava ali mendigando comida, dificuldades na casa, aí um satanista viu aquela situação, foi lá, levou uma cesta básica, colocou na porta da casa dela, coisa que ela nunca comeu na vida, ele colocou lá, aí ela saiu, feliz da vida, obrigado Senhor, puxa, que coisa mais linda, o Senhor é bom comigo. E aí aquele cara do ladinho ali, não, indignado, falou, negativo, quem trouxe isso foi eu sou satanista, eu que trouxe esse negócio, não tem nada de Deus não. Aí ela falou assim, não moço, você não conhece o meu Deus, porque quando Deus manda até o diabo obedece. E vocês acham que não é assim? Então, irmãos, Deus cuida da gente. E aí, a gente vai estudando a história de Moisés. Moisés ele vai se tornar o agente libertador desse povo. Só que, como eu disse, isso aqui acontece mais ou menos 100 anos depois. Fácil? Não. O problema é que nós somos imediatistas, né? Nós queremos a solução dos nossos problemas assim. Nós não temos paciência, né? Nós não temos confiança. Deus está agindo, você vai notar na história, mas a ação de Deus, ela respeita a história e o seu processo. Por isso que quando eu tenho falado, irmão, sobre a experiência da revelação de Deus, isso tem que ser compreendido. Deus respeita esse processo histórico e respeita o seu contexto histórico. Deus não está vendo aquelas crianças serem mortas? Está vendo. E Deus permitiu aquilo? Claro que não. Deus queria que aquilo acontecesse? Claro que não. É porque tem um homem ali mau, tem um governo mau, tem um império mau, tem pessoas com outros interesses, contrários aos interesses de Deus, diante daquela situação. Mas Deus não está distante daquilo. Deus está olhando para aquilo. Deus está vendo a situação. Por isso que nós precisamos confiar, irmãos, a nossa história nas mãos de Deus. Porque Deus não está alienado das nossas histórias, amém? Deus não está alienado. Deus ele não está ali no trono, como alguns pensam, com o braço cruzado e brincando com a gente de xadrez, e nós somos os peões nas mãos de Deus. Não, que isso? Deus não é sádico dessa maneira. Deus está com a gente na história. E sim, tem algumas coisas que vão ser duras e nós vamos passar por elas, mas não significa que Deus não está com a gente. Não significa que Deus não está cuidando de nós. Não significa que Deus não está se importando com a nossa realidade. Mas Deus está. Por isso, meus queridos, nós temos que olhar para essa história e perceber isso. Olha que interessante o capítulo 3. Eu estou chegando ao final desse estudo, irmãos. Mas no capítulo 3, quando nós lemos os versos de 7 a 10, a gente percebe isso. O Senhor disse, de fato, olha só,
eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o clamor deles, o choro, a dor, o sofrimento, a angústia, por causa dos seus feitores. E eu sei quanto eles estão sofrendo. Eu sei. Deus está vendo, o texto está dizendo para nós: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, não é que não estava chegando. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Sabe, nessa história, a gente não pode esquecer de Moisés. Porque todas as vezes que alguém me pergunta assim, mas pastor, por que Deus não faz nada? Deus não faz nada, não. Somos nós que não fazemos nada. Somos nós que não nos movimentamos. Porque quando a gente estuda a história de Moisés, você vai perceber que Moisés ele passa por um processo de cura. Porque quando você volta lá nos capítulos de 2 até o 4, você vê Moisés ele tratava as coisas com violência ainda, né? Porque quando ele vê lá o cara maltratando o hebreu, ele vai lá e bate no cara e mata o cara, não é isso? Aí quando ele vê dois hebreus brigando entre eles, ele vai lá, dá uma palavra de, que isso, tal. Aí os caras, o que foi? Vai matar a gente igual você matou aquele cara? Aí o faraó, diz o texto, que fica bravo com Moisés, e ele tem que fugir. Ele vai para Midian. O primeiro processo é que Moisés conhecia a realidade de resolver as coisas só na pancadaria, na porrada. O negócio dele era olho no olho, dente no dente. Era no tete a tete, toma lá da cá. Mas quando ele vai para o deserto de Midian, quando ele vai viver, quando ele vai casar, Moisés ele tem um processo de cura. Moisés aprende a humildade. O deserto faz bem para Moisés, porque ele aprende a humildade. Ele se quebranta, ele tem relação com Deus. Inclusive é na sua relação com Deus que ele vai lá e vê uma sarça queimando, mas não se consumindo. E Deus ali fala com ele. Amém? Deus fala a Moisés. Por isso que eu falei há pouco, não é Deus que não está agindo, é nós que não obedecemos Deus às vezes, irmão. Deus está dizendo o que nós temos que fazer, é nós que não fazemos. Nós estamos vendo a opressão, nós estamos vendo o sofrimento, nós estamos vendo passar fome, mas nós estamos de braço cruzado. Isso me faz lembrar uma história muito interessante de uma pessoa homoafetiva que certa vez encontrou um pastor e disse para ele assim: onde estava Deus quando o meu pai me violentava, quando o meu pai me estuprava? Onde estava Deus quando meu pai abaixava as minhas calças e me violentava? Aquele pastor olhou para ele e disse assim: Deus estava lá. Quem não estava era eu, para te proteger. Quem não estava era alguém que poderia te proteger. E Deus usa a gente, irmãos, para proteger a nação, para proteger a família, para proteger as pessoas que estão sendo oprimidas, que estão vivendo na miséria. É você que Deus quer usar. É a tua vida. O problema é que a gente terceirizou isso só para o pastor da igreja, né? A gente terceirizou isso para a assistência social da cidade. A gente terceirizou isso para as comunidades. Mas essa responsabilidade é minha e sua, como ser humano que nós somos.
Sabe, irmãos, essa história de Moisés mexe muito comigo. Porque nos faz pensar nisso. A vida, e eu quero encerrar pensando com vocês sobre isso. Você já parou para pensar que na vida a gente tem essas experiências, né? Isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida, porque nós vivemos no mundo com a sua história. Nós vivemos com a nossa realidade histórica aqui. Existem os nossos faraós. Existem homens e mulheres poderosos que estão interessados apenas no poder, na ganância, no eu. Pessoas que estão usando pessoas. Pessoas que estão oprimindo as pessoas. Porque a escravidão, embora a gente estude na nossa cultura histórica que ela já foi abolida, mas tem muita gente escravo de muitas outras coisas. E nós, igreja, estamos sendo coniventes com isso. Nós vemos isso, tapando os olhos e saímos de escanteio, fingindo que não vimos nada. E essa história aqui, irmão, tem a ver com a gente. Porque a vida, ela é vivida a partir de valores e é vivida a partir de leis. E há muitas leis que nós, inclusive, não deveríamos praticá-las, porque elas são contrárias àquilo que Deus quer para a vida. E a gente se utiliza delas, inclusive, para a gente acalmar a nossa alma diante do erro que nós cometemos. Porque essas mulheres aqui, que foram ordenadas pelo faraó a matar os hebreus, elas foram contra. Elas desobedeceram, elas colocaram a vida delas em risco pela vida dos outros. Você parou para pensar nisso? Porque quando você desobedece o faraó, já era. Mas elas foram fiéis aos valores delas. Sabe, irmãos, a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa consciência, ela precisa ver a vida a partir do prisma de Deus. E não da ideologia pela qual nós queremos defender. Por isso que eu falo aqui. Eu sei que vocês talvez ficam chateados, mas, irmão, não é porque ora é de Deus. Não é também porque ajuda pobre é de Deus. A gente tem que passar a ver a vida pelo prisma de Deus. A gente tem que olhar para a realidade que nós estamos inseridos, é a partir do olhar de Deus, e não das pessoas que nos manipulam. Temos que olhar para a vida pelo prisma de Deus, com os olhos de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Porque, inclusive, tem líderes religiosos sendo usados pelo diabo para manipular as pessoas para verem a partir dos seus olhares. Na vigília, nós estávamos pensando sobre isso, e eu disse lá na vigília, sexta-feira, eu falei, irmãos, quando Deus me quebrou no seminário, eu falei, Deus, eu não quero ser instrumento de manipulação de ninguém. Por isso que às vezes algumas pessoas não aceitam a minha maneira de ser pastor, porque elas querem que eu manipule. Ah, vai lá, pastor, fala para a pessoa que ela está errada, que ela vai para o inferno. Não, eu não vou falar isso, só porque você quer que eu fale. Porque, irmãos, eu tive um tete-a-tete com Deus sobre isso. E eu não vou ser nenhum líder de manipulação de massa. Eu vou levar a palavra de Deus para você. Eu vou falar o que a Bíblia diz sobre isso. E se for necessário, eu posso ser o seu inimigo. Você vai ficar chateado comigo, você vai ficar ofendido comigo, mas eu não vou deixar de falar para você a verdade de Deus. Porque, irmãos, eu fiz um propósito com Deus. Na minha sarça ardente, eu sentei com Deus e eu falei, Deus, eu não vou ser instrumento de manipulação. Então não espera eu vir aqui e ficar A ou B só para agradar você.
porque eu não vou fazer isso. E Deus quer que a gente seja assim, irmãos. Que a gente veja a vida a partir da sua ótica. Porque vai ter muitos faraós. Vai ter muita gente manipulando. E Deus quer contar com a gente. E aí, para encerrar, no capítulo 4, a gente vai ler os versos 29 a 31, que é fantástico, né? O povo entende, então, a partir desse texto, a gente percebe que o povo entendeu que a vida vai mudar. Porque Deus chamou Moisés, Deus chamou você para mudar a história da vida das pessoas. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Aleluia. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, eles curvaram-se e o adoraram. Porque alguém se levantou. Até quando você vai ficar sentado? Até quando você vai ficar olhando o sofrimento alheio e não fazer nada? Você está esperando o pastor? Você está esperando o líder do PGM? Você está esperando... É você que Deus quer usar. Lá na sua faculdade, o pastor não vai lá, é você que está lá. Na sua escola, é você que está lá. Na sala de aula, é você que está lá. No seu trabalho, é você que está lá. Nas conversas com as vizinhas, em vez de você ficar fofocando, fale coisas boas, porque é você que está lá. É você. Na fila do mercado, é você que está lá. É você. Somos eu e você que Deus quer usar para trazer salvação no meio desse povo. Amém? Feche seus olhos. E permita que o Senhor hoje, como sarça que está falando, ministre seu coração. Porque Ele quer usar você, irmão, irmã. Deus quer usar a sua vida. E se você pedir para Ele, Ele vai te dar estratégia, palavra. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te ajudar a você ser instrumento poderoso na autoridade dEle, na vida de alguém. Mas é você que Deus quer usar. E se você não se colocar à disposição, talvez será mais 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos que essa pessoa vai sofrer. Porque você não se levantou. Ah, porque era permissão. Não tem nada de permissão de Deus. Porque você se acovardou. E aí passou 100 anos, Deus então levantou Moisés. E ele atendeu o ouvido de Deus. Ele tentou fugir, né? Ah, mas eu sou gago, eu não sei falar. E aí Deus falou, mas quem fez a voz? E aí Deus colocou Arão com ele, né? Que acabamos de ler. Porque ele não... Mas ele foi. Ele foi. Porque, irmãos, é nós que Deus quer usar. Para abrir os olhos das pessoas. Para tirar a pessoa da alienação. Trazer liberdade e cura, em nome de Jesus, na vida dessas pessoas. É nós que Deus quer usar. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Pelo privilégio de servirmos a Tua obra. Mas não podemos fazer sem sermos capacitados pelo Senhor. Então, Deus, nos capacita em nome de Jesus. Nos capacita primeiro, Deus, nos dando ousadia, coragem, força. Não nos permite nos acomodarmos, nos acovardarmos, mas que nós sejamos ousados em nome de Jesus.
Que o Senhor Deus nos dê toda a tua autoridade necessária para que nós sejamos cura, restauração, para que nós sejamos salvação em nome do Jesus, em nome do Cristo, na vida dessas pessoas. Usa, Senhor, nossas vidas, levanta-nos, desperta-nos, em nome de Jesus, para que nós sejamos voz do Senhor. Oh Pai, que o Senhor nos ajude em nome de Jesus a vivermos com essa responsabilidade, diante desse compromisso. Que nós sejamos instrumentos poderosos nas Tuas mãos para isso. Então nos dê força, Pai, porque precisamos de Ti. Que a realidade da vida dessas pessoas que sofrem sejam transformadas em nome de Jesus, através da nossa dedicação, do nosso empenho, Senhor. Nós pedimos isso porque sabemos que só o Senhor pode nos conceder essa graça. E assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe o teu domingo, irmão, irmã. Que você seja instrumento do Senhor. À tarde estamos juntos lá, se Deus quiser, na nossa rádio. E à noite o nosso culto. Hoje temos ceia, né, Frouxe? Temos ceia, venham preparados para esse momento, tá bom? Bom domingo, bom almoço, bom descanso e Deus com todos.